Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Hoje, como prometido, falar aí desse jogo entre São Paulo e Coritiba, né? Jogo da 29ª rodada, né? Jogo que não aconteceu porque o São Paulo fez aquela final da Sul-Americana e aconteceu agora. Também falar um pouquinho, brevemente, aí sobre a pós-conquista aí do título da Copa do Brasil do Flamengo, né? Acompanhei alguns comentaristas, alguns programas esportivos, falar um pouco mais sobre o que eu ouvi, né? A gente discutir um pouquinho sobre o que a gente ouviu. Sobre São Paulo, uma vitória por 3-1, e eu como sempre, né? Após um jogo do São Paulo, como sempre não, mas usualmente, após todo jogo do São Paulo, eu fui ouvir o Barolo, né? E ele. O Barolo ainda tá com a derrota pro Del Valle engasgado ainda. Ele falou: eu vou continuar falando sobre isso, né? Eu vou encher o saco mesmo, vou ser repetitivo. E uma coisa que ele falou é que quando o jogo não tá valendo nada, quando é um jogo que não vale nada, o time do São Paulo vai lá e ganha. Mas quando o jogo vale muito, o time sente a pressão e não entrega o que deveria entregar. Ele usa, obviamente, outras palavras, né? Mas aqui a gente dá uma suavizada. Enfim, sim, é curioso, né? Eu acho que primeiro esse jogo, assim, eu não acho nem que é uma questão de não estar valendo nada e o São Paulo jogar bem ou não. Cara, assim, o jogo inteiro, o São Paulo pressionou, criou chance de gol, assim, com todo respeito ao Curitiba. Parecia um time de Série A jogando contra um time de várzea, cara. O São Paulo fazia o que queria. E aí, assim, óbvio que a gente dá um mérito à equipe do São Paulo, que foi para poderia simplesmente ter feito um gol, ficado quieto, mas foi para cima, competiu, tentou buscar mais gol. E aí, se o São Paulo tivesse, não sei, mas não digo mais qualidade, mas tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de calma, poderia ter saído com esse jogo com 5-6-0. 5-6-1, né, que o Coritiba fez o dele. Poderia ter saído com 5-6 gols, cara, porque assim, é bizarro, cara. É bizarro. Um time como o Coritiba, não sei o que eles foram fazer no Morumbi de verdade. Eu acho que os caras foram passear só, porque assim, poxa, é complicado, né? Eu falo, pô, assiste o jogo de novo, né? Que nem todo mundo tem o Premiere, né? Mas, pô, se quem puder assistir, assiste de novo, cara. O São Paulo fez o que quis, cara. O tempo todo cheguei nos gols. Procura, pelo menos, procura os melhores momentos pra ver os gols. Cara, a defesa do Coritiba não foi nada. A defesa, os caras estão viajando. Parece que não é campeonato, parece que é um jogo amistoso pros caras, né? Então, assim, não quero tirar o mérito do São Paulo, que é o que eu falei. O time poderia simplesmente se acomodar, ficar olhando, fez um gol, o jogo tá tranquilo, o jogo tá fácil, aí o adversário cresce na partida. Não, continuaram pressionando e talvez por isso a partida tenha sido tão fácil. Porque continuou pressionando o adversário, poxa, se de repente recua, o adversário começa a crescer e começa a acreditar, né? Mas aí não, continuou pressionando, continuou buscando gol e aquilo que eu falei, se talvez tivesse um pouquinho mais de qualidade, de capricho, de repente pudesse ter saído com um placar mais elástico. Então, não sei dizer assim, se o time amarela em momentos importantes ou não, até porque eliminou o Palmeiras umas penalidades na casa do adversário. Esse time é tão pipoqueiro assim, é, eliminou, passou pelo América, né, na Sul-Americana, passou pelo Sul-Americana não, foi na Copa do Brasil, né, nas penalidades, Ceará, passou do Atlético Goianiense também nas penalidades cara, assim, esse time mentalmente ele é tão fraco, ele é tão pipoqueiro, eu não sei, cara, porque a disputa de penalidades, a gente fala que é loteria, mas tem um componente psicológico muito forte nesse tipo de disputa. Então, assim, não sei se eu concordo muito, mas acompanho porque acho muitos comentários pertinentes. E o Barolo, no caso, expressa o sentimento de muitos torcedores são paulinos, né? Que é um torcedor que tá carente de título, que tá decepcionado, que tá frustrado, que tá cansado de ver repetidas pataquadas, né, da sua gestão. O São Paulo consegue um bom resultado não, consegue um grande resultado, né? E dá um salto na tabela, né? Equipes que tinham passado o São Paulo agora ficam atrás, né? O caso do Botafogo, o caso do Santos também. Então o São Paulo ultrapassa os dois, fica empatado em pontuação com o Fortaleza. E aí vai ter, pode, a gente vai dizer, pô, você disse que
o Fortaleza ia pegar essa vaga, ia morder essa vaga na pré-Libertadores. E agora? Tá empatado, né, o São Paulo. Pelo momento e pela regularidade, eu ainda acho que o Fortaleza é capaz de morder até uma vaga, uma vaga na fase de grupos direto, tá? Eu acho que ainda dá pra morder essa vaga. O São Paulo, eu não sei, cara. O São Paulo pode chegar? Pode, assim como pode chegar o Santos, como pode chegar o Botafogo, como pode pegar o América, que é o atual oitavo colocado. Eu não sei, cara. Assim, é muito. O time de todos esses que a gente tá falando, qual que é o mais regular? Quem tem a melhor campanha? É o Fortaleza. Né? É o Fortaleza. Então, assim, não adianta o torcedor ficar bravo. Mano, eu falo mais de uma vez aqui, cara, assim, e não só aqui no podcast, em todos os programas esportivos, os comentaristas eles fazem uma projeção com base num resultado recente. Não adianta a gente pegar a história, a camisa dos clubes, né? Isso aí não entra na conta. Isso aí entra na conta, pô, em momentos decisivos, em momentos difíceis, né? Se bem que com o São Paulo, como o jejum de títulos é tão grande, hoje o peso de você buscar um título é como se o time, a equipe fosse iniciante. Mas a questão de camisa, tradição, pô, pra mim, de repente, eu acho que pesou contra o Atlético Goianiense, contra o próprio Ceará, né? Contra o próprio América, isso na Copa do Brasil, eu acho que pesou, né? O fator camisa, né? A camisa tricolor, ser muito pesada. Mas nos momentos difíceis, no momento da definição de título, o time sentiu a pressão. Então, assim, o jejum é tão grande, a cobrança é tão alta que acaba sentindo. Então, de todos esses, né? Quem vive o melhor momento? Pega o retrospecto recente. Assim, a análise, assim, a projeção só dá para fazer com base no histórico recente. Quem tem o melhor histórico recente é o Fortaleza. Por isso que eu digo, eu acho que o Fortaleza morde uma vaga na Libertadores e é capaz de conseguir até buscar uma vaga na fase de grupos direta. Tá distante? Tá distante. Mas não tá tão distante assim. Se pegar todas as equipes, a irregularidade das equipes que estão na frente de empata, vence, perde, o Fortaleza está numa campanha, né? Melhor campanha do segundo turno ao lado do Palmeiras. Então, que é o atual líder. Né? Então, assim, é uma equipe que vive um bom momento. Por isso que eu acho que chega lá. Agora, o São Paulo dá para chegar? Dá para chegar. Dá para chegar. Eu acho que o time em si, o torcedor não. O time em si, a perda do título da Sul-Americana está superado para a equipe. A equipe superou este trauma. Para o torcedor ainda vai doer um pouco mais, mas para a equipe isso está superado, isso está no passado. Né? E a equipe, segunda vitória, mais uma, né? Uma boa atuação, mas é importante ressaltar, e eu destaco mais uma vez, o comportamento da equipe do Coritiba. É um negócio bizarro, né? Parece que é uma equipe que está no meio de tabela, tranquilo. Não, é uma equipe que está lá embaixo, né? Tá lá embaixo da tabela, então é meio espantoso assim o nível de atuação da equipe do Coritiba. Ainda conseguiu arrancar um gol importante para o torcedor ficar maluco, né, com o goleiro São Paulino, mas foi um lance difícil de defender também, enfim. Grande resultado, o time segue muito vivo aí nessa busca por essa vaga na pré-Libertadores. É possível chegar? É possível. Vai brigar até o final com essas equipes desse bolo aí. Quem vai chegar? Quem tiver a melhor campanha. E quem tem a melhor campanha de momento é o Fortaleza. Por isso que é o projeto que o Fortaleza chegue lá. Mas nada impede do São Paulo, do Santos, do Botafogo pegar essa vaga. Ninguém prevê o futuro. Se bem que tem gente que pode prever o futuro. Eu não prevejo o futuro. A gente faz uma projeção, uma expectativa com base no momento atual. E o momento atual é esse. O Fortaleza tem uma irregularidade maior que o São Paulo. É que o primeiro turno foi muito ruim, por isso que estão igualados. Mas tem uma regularidade neste segundo turno muito melhor que a do São Paulo, tá? Para finalizar, ainda a repercussão, né, da conquista do título da Copa do Brasil pela equipe do Flamengo. E após o jogo, né? Falei aqui da questão Rodinei, né? O Rodinei ele é um jogador que divide corações, né? Nos críticos do Flamengo, especialmente, divide não, né? Eu ia falar especialmente do Mauro César Pereira. O Rodinei não divide emoções pro Mauro César Pereira. O Mauro César, inclusive, ele fez o gol, parabéns, mas o Flamengo poderia ter tomado um gol mais cedo do Roger Guedes,
por um erro do Rodinei. O Roger Guedes estava embaixo do gol, ele recebe a bola sozinho e ele chuta por cima do gol. Para quem não viu, veja, é um lance bizarro. E foi um erro do Rodinei que deixou o Roger Guedes em condição, né, de não estar impedido, porque todo mundo sai e ele fica, né, e aí deixa a linha do impedimento comprometida. O Roger Guedes chega em condições de marcar o gol, ele estava sozinho e para a felicidade de rubro-negros ele acabou errando. Então não divide corações, mas é só mais um. Queria fazer essa puxada aí, porque, né, assim, muito questionado, muito criticado por alguns críticos, mas acabou fazendo o gol da vitória, né? O gol da redenção. Não deve ficar no Flamengo, né? Por mais que tenha feito uma temporada até legal com a chegada do Dorival Júnior. O gol do título, eu acho que não deve ficar. O Rodinei realmente, assim, isso é minha opinião pessoal. Ofensivamente é um bom jogador, mas defensivamente eu acho que é um jogador que compromete muito. Uma equipe com a qualidade que tem o Flamengo, né, assim, de umas equipes de estar entre as equipes mais poderosas do continente, não é nem só do Brasil, do continente. Eu acho que, com todo respeito ao Rodinei, acho que ele teve uma participação bacana e interessante. Mas como lateral, como um jogador que atua de forma é, bastante. Um lateral atua como protagonista, né? No setor defensivo, o Rodinei não tem essa qualidade de ser defensivamente um atleta de alto nível defensivamente. Ofensivamente é outra história. Ele, como ponta, seria um bom jogador. Numa equipe mediana, seria um baita jogador. Mas não como lateral, né? Nisso eu concordo com o Mauro César Pereira. Na questão defensiva, ele peca muito, né? Então, assim, pode dividir o coração de alguns torcedores. No caso do Mauro César, não divide o coração. Ele tem uma opinião muito bem formada. É grato ao Rodinei pela conversão da penalidade e a conquista do título, mas para ele não dá. E eu acho que realmente, sim, opinião pessoal, acho que não é um atleta para ser lateral do Flamengo, tá? E para finalizar, a questão do craque Neto, né? Ele falou depois do jogo que ficou triste, mas não tenho as aspas aqui, eu posso, né, distorcer algumas palavras, mas num contexto geral ele falou: pô, fiquei feliz de ver que os jogadores e a torcida do Flamengo tremeu, né? Ficou com medo de perder do Corinthians. Ele falou algo desse tipo, né? O Flamengo não tremeu diante do Corinthians. Se tivesse tremido, teria perdido a disputa de penalidades. Até porque o Corinthians estava na frente, né? Então, se teve alguém que tremeu, foi a equipe do Corinthians, não foi a equipe do Flamengo, né? O Corinthians jogou muito segundo tempo, poderia ter ganho. E aí, assim, não quero ficar fazendo crítica, mas o poderia é aquela mesma coisa. Ah, se o Andreas Pereira não erra na final da Libertadores, não adianta ficar no campo hipotético. O Corinthians foi melhor no segundo tempo? Foi. Mas teve alguma chance, cara, assim, tirando a do Roger Guedes que eu acabei de citar, teve alguma grande defesa do Santos? Não teve uma grande defesa. Teve o lance talvez mais contundente, que foi do Roger Guedes, e o gol do Corinthians sai num bate-rebate, um bumba meu boi, um lance cara, assim, de muita felicidade. A bola acabou sobrando pro Juliano e ele fez. E aí a qualidade do Juliano. Mas apesar de ter o domínio do segundo tempo e a posse de bola, o Corinthians não criou para agredir o Flamengo, para de fato, né, buscar a vitória. Então, assim, discordo em partes disso. O Corinthians poderia ter ganho o jogo. É óbvio que poderia, porque tinha mais volume de jogo, mas daí a criar, o Corinthians não é um time criativo, né? Então, assim, um comentário aí que gerou. Óbvio que o craque falou no calor do momento, né? Mas eu não concordo com ele, não. De que é meio que. Fica um pouco meio que um discurso de perdedor, sabe? De que, os caras tremeram, né? Vocês nunca vão saber. Falou um negócio assim. Vocês nunca vão saber o que é ser ídolo do Corinthians, né? É óbvio que muita gente não vai saber, porque muita gente, a grande maioria das pessoas não é nem jogador de futebol profissional, então não vai saber mesmo.
Vocês não sabem o que é torcer pro Corinthians, mas o torcedor corintiano não sabe o que é torcer pro Palmeiras, não sabe o que é torcer pro São Paulo, não sabe o que é torcer pro Santos, que teve o Pelé, né? O Santos teve o Pelé, teve o Neymar, né? O torcedor corintiano não sabe o que é torcer pro Santos. O torcedor corintiano não sabe o que é ser torcedor rubro-negro. Né? Uma coisa eu concordo, que a torcida do Corinthians, ela talvez seja uma das que mais gritam, né? Uma das que mais apoiam. Nisso eu concordo. Torcida que apoia até o final do jogo, mesmo o time uma tiriça, né? Nisso eu acho do caramba a torcida do Corinthians. Agora, dizer que vocês nunca vão saber o que é torcer pro Corinthians e vice-versa, né? Vice-versa. Nunca vai saber o que é ser tricampeão de Libertadores e tricampeão mundial, né? Que é o que o torcedor do São Paulo se gaba até hoje, né? E talvez seja até um dos problemas do São Paulo seja isso, porque o torcedor tá preso no passado ainda, né? Enfim, você conversa para outra história. Mas é um time tricampeão de Libertadores e tricampeão mundial. O Santos também, não é tricampeão mundial, mas, pô, tricampeão da Libertadores também. Então, assim, o torcedor do Corinthians também nunca vai saber. O Palmeiras também. Existe. O Corinthians vai. O corintiano pode até brincar, não tem mundial, mas é tricampeão da Libertadores. O Flamengo, bicampeão da Libertadores, em busca do terceiro título agora. Então, assim, o torcedor do Corinthians sabe o que é isso. Por isso que eu falo, meio que fica um pouco meio que um discurso perdedor, né? Nossa, não vai saber o que é essa torcida, os caras tremeram. Os caras não tremeram, porque quem tremeu mesmo foi o Corinthians. Quem tremeu foi o Fagner, quem tremeu foi o Matheus Vital. Porque nem o Felipe Luiz errou, o Cássio que defendeu. Né? O time do Flamengo não tremeu. O time do Flamengo chutou todas as bolas em direção ao gol. O Cássio defendeu, todas as outras foram convertidas. O time do Corinthians, o Fagner chutou no travessão, o Matheus Vital chutou para fora. Então não foi o time do Flamengo que tremeu. Foi o time do Corinthians, né? E assim, querendo ou não, isso é uma coisa que o próprio Neto reclamou durante a transmissão. Que eu fui ver depois do jogo, vendo pelo canal do Casimiro, né? Obviamente, a lenda. E ele ficou pé da vida, né? Naquele momento com a torcida do Corinthians após o gol, que a torcida acende sinalizador. Cara, dá uma esfriada no jogo mesmo. Então, assim, se teve alguém que prejudicou o próprio Corinthians, foi a torcida do Corinthians. Então, assim, você não sabe o que é ser torcedor do Corinthians, tudo bem, não sabe, mas a torcida, querendo ou não, e eu compartilho dessa opinião, falei isso ontem, eu acho que a torcida do Corinthians prejudicou a equipe do Corinthians. Porque o Corinthians estava num melhor momento, quando consegue fazer o gol, poderia buscar o segundo naquele momento de empolgação e o time do Flamengo podia estar baqueado, né? Meio atordoado, porque acabou de tomar o gol. Aquele era um momento de 2 minutos, 3 minutos para buscar o segundo gol e a vitória e o título. E o jogo ficou parado porque a torcida acendeu os sinalizadores. Né? Então, assim, causa repercussão e rebuliço, mas é sempre um personagem, né? É sempre um personagem e tudo que ele falou é válido. Ninguém nunca vai saber o que é torcer pro Corinthians. Mas torcedor corintiano também nunca vai saber o que é torcer para as outras torcidas, né? Então, assim, é lá e cá. É lá e cá. Enfim, gerou muita repercussão. Eu acho que é bacana a gente ter personagens como citei o Barolo, citei o Mauro César Pereira, citei o Craque Neto, porque são caras que dão opiniões, às vezes opiniões que para muitas pessoas podem ser controversas, mas dão sua opinião pessoal mesmo. E é isso que é o barato, né? É isso que é do barato. O politicamente correto às vezes é um pouco chato, né? Às vezes não, na maioria das vezes é um pouco chato, né? É legal quando vem alguém, fala e causa discussão e causa debate, porque isso é o barato do esporte, né? É um cara muito corintiano, né? É apaixonado, né? Você vê que, pô, isso é brincadeira, assim. O próprio Casemiro fala, pô, eu tenho medo que um dia ele tenha piripaque na transmissão. E é verdade, cara, assim. Pô, ele fica tão emocionado, fica tão aflorado que, pô, dá medo mesmo do cara ter né? Ter uma parada estranha durante uma transmissão, cara. Que ele é muito corintiano. Muito corintiano. E é legal de ver, cara. É legal de ver a paixão, né? A devoção
a um clube de futebol. É praticamente uma religião, né? Então é isso, é o barato. Vamos acompanhar, finalizando o podcast de hoje. Pô, já era para ser bem curto e vai passando, né? Vai passando. Final de semana, rodada do Brasileirão, rodada. Aliás, né? A gente vai tentar também acompanhar o máximo que der a Série B, porque a Série B também vai chegando ao fim, né? E aí, jogo que o Sport Vasco, né? O vice de futebol do Sport foi lá, reclamou, falou um monte, né? A torcida entrou para dar porrada no Vasco, nos jogadores do Vasco, e a culpa é do jogador do Vasco que jogou uma cadeira em direção à torcida, né? Bizarro, bizarro, mas enfim. Enfim, são coisas do futebol, a gente vai tentar acompanhar. O líder entra em campo no sábado contra o Avaí em busca de mais 3 pontos, em busca de, né, ficar cada vez mais perto do título do Campeonato Brasileiro. Vai ter Santos e Corinthians, um clássico importante que para o Corinthians vale muita coisa para, né, meio que apagar a mágoa. O torcedor, obviamente que tá triste, né? E aqui eu falei do craque Neto, mas o torcedor do Corinthians está orgulhoso do Corinthians pela forma como competiu na final, né? O torcedor corintiano tá triste, tá aborrecido, muitos, né, devem estar louco da vida, deve ter quebrado cadeira e televisão, mas o torcedor tá orgulhoso da equipe, né? O torcedor tem uma expectativa de que o ano que vem vai ser melhor. Questões financeiras, a gente vai falar isso no final da temporada, né? No, no balanço do que foi a temporada. Não sei o que pode ser o Corinthians, o Atlético Mineiro financeiramente. Mas esportivamente, óbvio que o futebol depende muito das finanças, mas esportivamente é uma promessa muito grande de um 2023 muito melhor para o Corinthians. Isso certamente sim. Então, joga contra o Santos, um clássico na Vila, né? Tentar para ambas as torcidas é aquela tentativa de lavar a alma, né? Porque você vence um clássico. O América vai receber o Flamengo e o Furacão vai encarar o Bragantino. O final de Libertadores está chegando, né? A gente vai acompanhar também de perto Flamengo e Furacão. Não deu tempo de falar, mas e eu também não quero me delongar muito. Mas eu falei um pouco sobre isso ontem, né? Sobre a atuação do Flamengo ao longo do segundo tempo, né? A ausência de jogadores do meio de campo, como fez falta de jogadores do meio de campo. E, cara, isso foi muito falado, né? Coisa que aconteceu, né? O que o Dorival quis fazer? Porque é maluquice, né? É maluquice, isso não pode acontecer na final da Libertadores, né? Falei um pouco sobre isso no podcast de ontem. Isso também gerou muito debate, né, em relação à atuação, à forma como o Flamengo se portou durante o segundo tempo, jogando no Maracanã. Jogando no Maracanã. Então é isso. Finalizando por hoje, acompanhar a rodada de final de semana, porque o Palmeiras, o líder, entra em campo no sábado, mas o vice-líder entra em campo só o domingo. Então, vai assistir o Palmeiras, torcedores colorados vão, né, fazer a sua fezinha e a gente vai acompanhar tudo isso. E semana que vem a gente está de volta para repercutir essa 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu demais, gente. Bom final de semana para todo mundo. Curtam muito. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau.